Fala galera, tudo bem? Então, como prometido, hoje eu vim aqui para a gente discutir a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, mais especificamente o ano de 1917, que marca uma das grandes reviravoltas do primeiro grande conflito mundial que nós vamos ter. Então, a terceira fase da guerra começa em 1917, mas em 1917 o contexto era o seguinte: vivíamos um grande equilíbrio das forças em disputa durante a Primeira Guerra Mundial. Só que este equilíbrio ele era um pouco mais favorável à Tríplice Aliança. Sim, a Alemanha vinha conquistando e veio conquistando durante a Primeira Guerra Mundial algumas importantes vitórias. E se possivelmente, a história não trabalha com C, mas se possivelmente nós continuássemos nesse mesmo ritmo, a Alemanha tinha uma grande chance, uma grande possibilidade de sair vencedora deste conflito nesse momento. Mas o que muda completamente os rumos da Primeira Guerra Mundial nesse momento é a entrada dos Estados Unidos. No início do combate, lá no início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos manteve uma neutralidade, em especial por seus grandes interesses econômicos, já que o governo, estadunidense tinha como grandes parceiros econômicos boa parte dos países envolvidos na guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial significou um grande privilégio econômico para os Estados Unidos, já que eles vendiam alimentos, vendiam armas, enfim, uma série de produtos industrializados, já que os países europeus voltaram-se, em especial, para a produção e a atender as demandas da guerra nesse momento. Então, isso trouxe uma grande vantagem para a indústria estadunidense nesse momento, principalmente com a parceria dos países da Tríplice Entente nesse momento. Como em 1917 começava a se desenhar uma possível vitória da Tríplice Aliança, isso poderia gerar um grande prejuízo para os Estados Unidos se os alemães vencessem, e aí possivelmente isso diminuiria o seu mercado consumidor, não só pela vitória dos países da Tríplice Aliança e da derrota da Tríplice Entente, mas também porque possivelmente a Alemanha sairia do conflito extremamente fortalecida e já como se desenhava como uma grande potência, como uma grande força econômica nesse momento, isso poderia provocar alguns prejuízos para a indústria estadunidense nesse momento. E aí aparece um dos grandes motivos ou um dos grandes uma situação que acaba ajudando a resolver esse impasse e essas questões. Em janeiro de 1917, o governo alemão organizou uma grande ofensiva contra a Grã-Bretanha, ali contra a Inglaterra, e cercou a Inglaterra com seus navios de guerra e seus submarinos, que nesse momento tinham um grande potencial bélico nesse momento, e de uma forma geral mandou o recado. A grande intenção da Alemanha era cercar a Alemanha, a Inglaterra, cercar a Inglaterra e fazer limitar os suprimentos ingleses nesse momento para forçar uma derrota. E aí em fevereiro, os estadunidenses não obedecendo este bloqueio, em fevereiro e março, 8 embarcações estadunidenses acabam sendo atingidas e afundadas por submarinos alemães nesse momento. É neste contexto que os Estados Unidos aproveitam e encontram a brecha que desejava para entrar na Primeira Guerra Mundial. E aí, em abril de 1917, os Estados Unidos declara guerra à Alemanha e entra para o conflito, mandando para a Europa 4 milhões de soldados, em especial, gente, tá? O que a gente precisa entender que esses 4 milhões de soldados chegam à Europa descansados física e psicologicamente, Os soldados europeus, os soldados envolvidos na guerra até esse momento, já estavam há basicamente 3 anos dentro das trincheiras, dentro daquelas condições que eram as mais precárias e insalubres que a gente possa imaginar, tanto para questões físicas quanto para questões psicológicas. Então a entrada desses soldados descansados, preparados, vai dar uma nova força, principalmente para a Entente, que é ao lado
em que os Estados Unidos vão entrar para apoiar. Então a entrada dos Estados Unidos acaba provocando um grande desequilíbrio, né? Justamente porque cria um ambiente muito mais propício para a vitória da Tríplice Entente nesse momento. Mas durante o ano de 1917 nós temos um outro acontecimento. Em outubro de 1917 ocorre um fato e um acontecimento que vai beneficiar diretamente a Alemanha, que é a saída da Rússia para a guerra, né? Então, em outubro de 1917 ocorre a Revolução Bolchevique, né? Aquela dentro da Revolução Russa, lembrando que nós vamos ter dois momentos, a Revolução de Fevereiro dos mencheviques e lá em outubro a Revolução Bolchevique. Então, quando os bolcheviques assumem o poder, né, quando os comunistas de fato assumem o poder na Rússia, eles acabam liderando uma revolução que acaba tirando a Rússia da guerra. Uma das grandes promessas dos bolcheviques na Revolução Russa era justamente a saída deste conflito. Então, quando a Rússia sai em 1918, a Alemanha vai ter uma grande vantagem, já que o tratado assinado entre Rússia e Alemanha cede para os alemães territórios que hoje fazem parte de Polônia, Finlândia, Estônia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia e Ucrânia. Isso faria com que o Império Russo, nesse momento, construiria uma grande vantagem territorial. Mas mais do que isso, a Alemanha encerra uma das grandes frentes da Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando que a Alemanha tem que se dividir em duas frentes, a frente oriental, que enfrentava os russos, e a frente ocidental, que enfrentava aqui na divisa com os franceses. Então, a partir da saída da Rússia, eles não têm mais a frente oriental e podem se concentrar só na frente ocidental, e aí isso daria um novo ar para a guerra, mesmo com a participação dos Estados Unidos. Mas, como comentamos no vídeo passado, neste momento, em 1917, as pessoas já tinham perdido o sentido da guerra e já sofriam as consequências mais severas. A fome, a destruição, as percas de vida, né, a falta de emprego, enfim, cidades estavam desgastadas, derrotadas, destruídas, né, as pessoas estavam esgotadas, literalmente. E aí começa a ocorrer dentro da Europa uma série de manifestações por emprego, contra a fome, contra os efeitos colaterais da guerra contra as pessoas. Isso acaba provocando, em novembro de 1918, um grande movimento revolucionário da população que vai às ruas, que cobra, em especial em Berlim. Isso acaba provocando a abdicação do imperador alemão e o fim do Império Alemão nesse momento e a instauração da República de Weimar. Junto com estas manifestações, com um novo governo que precisa tomar novas decisões e com os acontecimentos, a Tríplice Entente consegue avançar e reconquistar alguns territórios e algumas vitórias importantes durante a guerra. Isso vai acabar fazendo com que a Tríplice Entente consiga derrotar o Império Austro-Húngaro e também o Império Turco-Otomano nesse momento. Isso faz com que dentro da Europa a Alemanha acabe ficando praticamente sozinha no conflito e não dando mais conta de manter a guerra nesse momento. Então a Tríplice Entente vai acumulando vitórias nesse momento e aí, né, isso vai acabando levando, né, a uma reconquista de territórios. Isso força, com um novo governo, com todos esses acontecimentos, com as derrotas, isso acaba forçando. E no dia 11 de novembro de 1918, um novo general alemão, né, que passa a governar a Alemanha nessa nova fase da República, assina o Tratado de Rendição e coloca fim à Primeira Guerra Mundial. E aí nós encerramos esse primeiro grande conflito. Ainda não encerramos as consequências, porque ainda a Primeira Guerra Mundial vai ter uma série de desdobramentos. Mas os acontecimentos de 1917 marcam todo esse, acabam levando a guerra aí ao fim, oficialmente no dia 11 de novembro de 1917, né? E aí nós vamos discutir os desdobramentos, né? O que vai acontecer, como são feitos os acordos de paz, e aí fica ligado que no próximo vídeo a gente vem com esses acordos
né? O que acontece, como que eles resolvem literalmente a Primeira Guerra Mundial a partir de 1918.